Vocês sabem que durante a gravidez a gente faz exames clínicos. Nesse exame clínico a gente mede a pressão, toda consulta, a gente mede a altura do útero, a cintura, o peso, vê se não está inchada, vê se não está com varizes, palpo a barriga para ver o nenê e também é feito em intervalos regulares exames de ultrassonografia. Por quê? Porque com a ultrassonografia eu consigo ver o bebê dentro do útero, eu consigo ter uma ideia do crescimento, do desenvolvimento, do líquido amniótico, das condições da placenta, das condições circulatórias do bebê. Consigo ver o sexo, que a maior parte dos pacientes já quer ver logo na primeira consulta, e a gente sabe que tem a partir do 3 meses e meio que a gente consegue ver realmente o sexo, mas também eu consigo ver se o nenê está bem formado. E um dos exames que vocês vão fazer é feito fora aqui da clínica, que é com mais ou menos 5 meses de gravidez, em torno de 22 semanas, que é feito um morfológico geral para ver se não tem nenhuma alteração cerebral, cardíaca, de membros, se não tem nenhuma alteração da coluna vertebral e se não tem nenhuma alteração do fechamento do aparelho abdominal, do aparelho gênito urinário. Então, esse exame é feito geralmente em clínicas que se dedicam mais a esse ultrassom morfológico. Aqui na clínica a gente faz ultrassom morfológico com 13 semanas, que é para ver o risco de síndrome de Down. Aí vai um detalhe muito importante. Mesmo que esse exame esteja normal, não existe 100% de chance de não ter nada, porque o exame de ultrassom existe casos que você não consegue detectar, tá? Mas basicamente 99% das vezes, quando a gente vê a nuquinha normal, a criança não tem chance de ter síndrome de Down, ou é mínima chance. Tá? Então é um exame muito importante que é feito em torno de 13 semanas de gestação ou 3 meses de gestação. Tá? Nós fazemos então um ultrassom logo que começa a gravidez para ver se o nenê está dentro do útero, se ele não está na trompa, se realmente a gravidez está compatível com o tempo de atraso menstrual, se o nenê está bem, porque se também uma gravidez no começo, tem muitas mulheres que começam a gravidez e o nenê não desenvolveu. Tá? Aí a gente faz uma com 13 semanas, que é esse morfológico 1 aqui de primeiro trimestre, e também a gente testa as artérias uterinas, que nem eu disse para vocês anteriormente, para ver o risco de elevação da pressão arterial no fim da gravidez, que seria a pré-eclâmpsia. Se tem alteração desse Doppler, e nesse dia eu faço já a prescrição da aspirina infantil para tomar até o final da gravidez. Com 22 a 24 semanas, que é o morfológico de segundo trimestre, é feito fora daqui e é onde a gente pede para um outro examinador certificar aquilo que a gente está vendo até aqui nos ultrassons. Durante o pré-natal, toda consulta de pré-natal, sempre eu passo o aparelho no abdômen para dar uma olhadinha no bebê. Esses exames não são ultrassons completos, mas dá para a gente ter uma noção da quantidade de líquido, da posição do nenê, se tem alguma coisa que está alterando no crescimento, dá para ver o peso, tá? Então são exames intermediários entre esses ultrassons mais completos. No fim, no 6º mês, a gente faz esse ultrassom aqui para a gente fazer um Doppler das artérias cerebrais e umbilical, e pode ser feito um 4D, que é aquele exame onde a gente vê
o nenê em foto colorida com mais detalhes, tá? Tipo uma foto mais ao vivo. E no final da gravidez a gente faz um último exame entre 34 e 36 semanas, que é para ver se o nenê está com bom peso, se a placenta está boa, se a quantidade de líquido está suficiente para chegar até o fim da gravidez. E dali para frente as consultas são semanais e a gente vai sempre, em cada consulta, dando uma olhadinha de novo no bebê no ultrassom. Esse aqui é o exame do começo da gravidez, só vê o nenezinho lá com o batimento cardíaco e o saco gestacional. Tá? E aqui, no 7º mês, um ultrassom 4D, onde a gente pode ver os lábios da criança, as feições. O narizinho geralmente é achatado nessa época, e aí as pacientes querem sempre descobrir de onde que é esse nariz, se é da família do pai ou a família da mãe. Sempre tem assim, é da tua família esse nariz feio, não é o meu, mas é normal o nenê ter o nariz meio achatadinho nessa época da gravidez, tá? E um outro exame que a gente faz no final da gravidez é um método chamado cardiotocografia, tá? Que a gente avalia o bem-estar do nenê com registro das contrações cardíacas, da atividade cardíaca e da frequência cardíaca e das contrações uterinas, e é caracterizado como uma cardiotografia anteparto, que dá uma ideia da oxigenação que a placenta está levando para o bebê, que é muito importante para o nenê chegar até o fim da gravidez saudável, tá? E a gente pode fazer estímulos também, mecânicos e vibroacústicos, para testar a reação do nenê. E é como o nenê levasse um susto, como a gente leva um susto, a gente não acelera o coração, o nenê acelera o coração também. Se ele está com boa oxigenação, essa aceleração persiste um pouquinho, que é um bom detalhe desse exame. Esse é o exame da cardiotocografia, onde nós temos um traçado e é analisado a frequência cardíaca do nenê num dos transdutores e no outro a atividade uterina. Se a mulher está tendo contração, aparece um registro assim. Se ela não tem contração, aparece um registro meio retinho. Se os batimentos cardíacos estão bons, aparece assim. Se os batimentos cardíacos não estão bons, aparecem umas quedas. Então, é tipo de um registro de um eletrocardiograma ou de um eletroencefalograma que é feito para analisar o bebê, tá? Vacinas. Toda grávida tem que tomar vacina. Todas vocês que estão a partir do 3º mês têm que tomar vacina para a gripe. Por que a gente, às vezes, pode ser tomada antes do 3º mês? Mas sempre eu fico com aquela preocupação. Se ela tomou a vacina e aconteceu alguma coisa na gravidez, ela vai culpar a vacina. A paciente vai falar, será que não foi a vacina que eu tomei antes da hora, doutor, que deu isso? E a gente sabe que até o 3º mês, existem alguns riscos na gravidez que a gente tem que acompanhar. E são inerentes ao pré-natal, inerentes ao que você possa fazer. São coisas da vida. E a gente, então, eu tenho preconizado a vacina para gripe após o 3º mês. No 5º mês é aplicado a vacina antitetânica. Antigamente era no 6º mês, que nem tem nesse slide, mas mudou para o 5º mês, e a vacina antitetânica e a vacina anti-hepatite B. Por que a gente não dá a vacina anti-hepatite B para todo mundo? Porque tem mulher que já tomou vacina anti-hepatite B já e é vacinada. Então, na primeira consulta de pré-natal, eu peço um exame para ver se ela está imune à hepatite B. Se ela tiver imune à hepatite B, ela não precisa se vacinar. Se o exame der que ela não está imune, mesmo que ela tenha sido vacinado, ela tem que tomar a vacina para hepatite B, tá? E a vacina para gripe, toda grávida tem que tomar. E a de coqueluche também é tomada hoje junto com a antitetânica no 5º mês, tá? As outras vacinas, febre amarela, meningite, HPV, herpes, não podem ser tomadas na gravidez.
tá? Fica bem claro isso. O único que pode ser tomado é da gripe, da hepatite e a antitetânica com coqueluche, tá? São as 3 vacinas que a grávida pode tomar e deve tomar se não for imunizada. Para hepatite B tem que tomar também. Basicamente, no último final da gravidez, a gente pede poucos exames. No primeiro trimestre, quando vocês começam o pré-natal, a gente pede aquela série de exames. No segundo trimestre, a gente pede alguns daqueles exames novamente, em torno de 20 semanas, 22 a 24 semanas. E no final da gravidez, a gente vai pedir exames para aqueles casos que a gente acha necessário. Tipo, se está com anemia, eu peço o exame para conferir. Se está com infecção, suspeita de infecção urinária, eu peço infecção urinária de novo. Se está com suspeita de diabetes, peço, vou acompanhando a glicemia. E, de rotina, colher a secreção vaginal para pesquisar esse estreptococo B. Por quê? Estreptococo B passa para o bebê na hora do parto e pode dar pneumonia na criança. Se a mulher tem estreptococo B positivo, o que eu tenho que fazer? No dia do parto, 4 horas antes do nascimento da criança, eu tenho que medicá-la com uma dose de antibiótico endovenosa para prevenir a infecção do bebê. Eu gosto de apresentar esse slide aqui para vocês verem, uma cinta para gestante. Muitas grávidas, principalmente da segunda gravidez em diante, reclamam de dor aqui embaixo. Doutor, tem uma dor aqui, parece que está abrindo tudo, parece que o neném vai sair. Não vai sair, mas incomoda ao ponto de parecer que vai sair. Não pode ficar tomando remédio para isso. Que remédio que eu tomo? Não tem remédio. O remédio é essa cinta aqui, ó. Vocês encontram na internet, pesquisa lá, cinta para gestante. Tem vários sites que vendem, em custo em torno de 60 até 80 reais mais ou menos, dependendo do modelo. E alivia tanto a dor aqui embaixo que a grávida tem, que todas elas falam, poxa vida, por que eu não peguei isso antes? Então, as que quiserem já se prevenir, que já é segunda gravidez, já compra essa cinta que vai ter muita utilidade na gestação. Durante o pré-natal, pode perguntar um site para mim também, que eu mostro o site que vende isso aí. Mas é facinho, pega no Google, digita lá, cinta para gestante, tem lá e tem os lugares que vende. Tá? Vocês compram pela internet, chega em casa, hoje o comércio eletrônico está muito difundido, todo mundo já sabe como comprar na internet. Bom, chegou o fim da gravidez, como ela vai saber que ela está entrando em trabalho de parto? Doutor, que hora que eu vou para o hospital? Tem a possibilidade hoje da mulher marcar a sua cesárea, porque a gente sabe que isso já até lei hoje estadual, que ela tem a possibilidade de pedir cesárea. Mas a que quer o parto normal, ela tem que saber quando ela vai para o hospital. E a que quer cesárea, que não chegou o dia, não chegou o dia marcado, mas ela entrou em trabalho de parto, ela tem que saber também. Então todas têm que gravar isso aqui. Trabalho de parto, tá? É impossível falar o dia que ela vai entrar, certo? Tá? E são várias alterações que acontecem no corpo que faz que você vai dar à luz. Mas, basicamente, algumas coisas vão acontecer. No final da gravidez, principalmente as que querem parto normal, eu vou fazendo um toque para ver. E vou vendo se o útero já tem alguma dilatação, se o nenê está encaixado, se está na posição de nascimento, se ele está pélvico ou cefálico. Se ele estiver de cabecinha para baixo, é possível parto normal. Se ele estiver sentado, o parto normal é muito complicado e arriscado. Geralmente a gente opta por cesárea. Mas o que vocês vão sentir? Contrações uterinas, a barriga fica dura. Por falar em contração, vocês vão ter durante a gravidez algumas contrações frequentes, diárias, mas não muito frequentes, algumas vezes por dia, onde a barriga vai endurecer, vocês vão sentir que a barriga fica dura, mas não provoca dor. Essas contrações são contrações fisiológicas na gravidez, contrações de treinamento.
chamada contrações de Braxton Hicks. Elas são normais em toda grávida, então nenhuma grávida tem que se preocupar com essas contrações. Se as contrações são frequentes, com intervalo de 5 a 10 minutos cada uma, já são contrações de trabalho de parto. Se a mulher não está na época de nascer o nenê, a gente chama trabalho de parto prematuro. Nós temos que dar medicamento para segurar isso. Se ela está na época do parto, tem que deixar evoluir o parto. Tá? Se ela quer parto normal, vamos deixar acontecer. Se ela quer cesárea, está na hora dela procurar o médico e o hospital para que a gente possa indicar a cesárea dela. Tá? Muitas mulheres sentem que as contrações começam das costas e vão para frente. E ela é parecida com uma cólica menstrual. Toda mulher que tem cólica menstrual sabe como que é a dor dela. E a contração de parto é semelhante. Então, e como muitas já tiveram cólica menstrual, é fácil até falar, poxa, estou tendo uma cólica igual cólica menstrual. Será que é intestino ou será que é o útero? Se é quase igual a cólica menstrual, provavelmente é contração. Se a barriga está ficando dura, é contração. Tá? E a mulher pode perder o muco, que é uma secreção viscosa vaginal, que pode ser marronzada, pode ser amarelada ou pode ser até sanguinolenta, com rainhas de sangue. É o sinal que está entrando em trabalho de parto. Quando ela perde o sinal, que é o muco, o tampão mucoso, não quer dizer que o parto vai ser naquele dia. Pode demorar até alguns dias, mas é sinal que no máximo uma semana ela deve entrar em trabalho de parto. Tá? Quando a bolsa rompe, com certeza você estará entrando em trabalho de parto. Se ela rompe muito precoce, numa época que o nenê é prematuro, a gente às vezes tem que segurar a criança 1, 2 dias dentro do útero, com a bolsa rota, dando antibióticos e corticoides, para amadurecer o pulmão do nenê, para o nenê nascer sem risco. Se a gente vê que essas contrações, elas são muito fortes e está com a bolsa rota, e a mulher opta por parto normal, a gente já faz a cesárea. Se ela opta por parto cesárea. Se ela opta por parto normal, a gente aguarda a dilatação do colo do útero até a hora do nascimento. Geralmente um trabalho de parto normal dura de 10 até 18 horas. Tá? Tem mulheres que têm um parto mais rápido, tem umas que mais demorado, mas essa é a média. E ela pode optar, hoje o parto normal pode ser feito com analgesia. O que é analgesia? É uma anestesia mais fraca que tira a dor da contração, mas não tira a contração. Então ela pode ter um parto normal sem dor. Tá? Sempre avisar o médico. Se o nenê está mexendo pouco, tá? Se estiver tendo sangramento, tá? Se tiver febre, dor muito forte de cabeça, perturbações da visão e dor abdominal. Por que a gente fala perturbação da visão, dor de cabeça? Porque a pressão pode ter subido muito no fim da gravidez. Então, qualquer sinal desse, a primeira coisa é medir a pressão. Tá? Mantenha-se calmo e relaxado quando está entrando em trabalho de parto, tá? Para que o parto seja um evento mais agradável, tá? Não precisa ter medo. Se vocês quiserem cesárea, a gente faz. Se vocês quiserem normal, se faz o parto normal. Se quiser sem analgesia, tem mulher hoje que fala, não, eu quero ter o parto sem nenhum tipo de anestesia. Pode ser feito, tá? Eu já tive paciente recentemente que teve o parto sem nenhum tipo de anestesia. Ela não quis nada. Falou, eu quero ter um parto extremamente natural. E teve, tá? Tem que ser forte, mas é possível. As que não querem passar por isso, podem fazer analgesia. As que querem não passar nem pelo trabalho de parto, podem fazer cesárea. Tá? Tudo questão da gente combinar durante o pré-natal. Quando está tendo contração, se quer o parto normal, dá umas caminhadinhas leves, tá? Toma um chuveiro morno nas costas, tá? É muito importante. Beba alguma coisa, algum líquido, coma alguma coisa líquida, mas que calórica.
Agora, se vai querer fazer cesárea, já, então não come nada, fica em jejum, por causa da anestesia. E o parto pode ser tanto vaginal quanto normal, cesárea, fórceps a gente praticamente não está fazendo mais, foi abandonado isso aí. Analgesias de parto pode ser feita, que é aquela que eu falei, uma anestesia mais leve para o parto normal. Tem anestesia para cesárea, que pode ser raquel peridural. E também durante o parto pode ser colhido célula-tronco. As pacientes que quiserem colher célula-tronco, só conversar comigo que eu dou o folhetinho, explico e a gente colhe aqui em Novo Horizonte a célula-tronco. E essas células-tronco, elas servem para armazenar células para que se o bebê um dia tiver, ou alguém da família, alguma doença que pode ser curada com o tratamento de célula-tronco que está se desenvolvendo cada vez mais, essas células ficam armazenadas num banco de célula-tronco em São Paulo e vocês podem ter acesso a ela quando precisar, tá? Aí nós chegamos agora, nasceu o nenê, nós temos o puerpério. O que é o puerpério? É aquele período logo após o parto. Até 40 dias do parto é considerado puerpério mais imediato. O imediato é aquelas horinhas depois do parto, que é as horas que acontece logo após a expulsão da placenta e das membranas. E ele pode durar até 8 a 12 meses, segundo algumas pessoas, principalmente até 6 meses enquanto está amamentando. Mas o mais comum a gente considerar o puerpério são os 40 dias após o parto, a famosa quarentena, tá? E o parto, o puerpério imediato é aquele que logo após o nascimento do nenê, até 2 horas após o parto, que é a hora que pode dar alguma hemorragia, que a gente tem que acompanhar mais de perto a paciente. A enfermagem fica em cima do sangramento nessa época. E puerpério imediato é até o 10º dia, do 10º dia em diante, tá? Até o 40 semanas de pós-parto, onde a mulher volta para uma consulta. Vocês vão voltar para uma consulta 40 dias depois para a gente examinar como é que está o útero, se já voltou normal, se não ficou nenhuma lesão no colo do útero, se está amamentando, a barriga como é que está, isso, aquilo. Então, essa é a definição de pós-parto imediato e até 6ª a 8ª semana após o parto. Nesse período que estava amamentando, o ovário continua não funcionando, então a mulher continua não ovulando, não tem possibilidade de engravidar, tá? Mas, para não correr risco, tá? Após 40 dias ou 6 semanas, algumas mulheres podem voltar a ovular, e aí a gente recomenda o uso do anticoncepcional. Se está amamentando, é um tipo que não afeta o leite, e se não está amamentando, é um outro tipo daquele que é usado quando a mulher estava antes de engravidar, tá? Depressão pós-parto. A doutora Gracilei, que é psicóloga, vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, mas basicamente, muitas mulheres têm alguma tristeza após o parto. A gente não consegue entender às vezes porque algumas mulheres têm essa tristeza e nem a medicina consegue explicar, mas tem. E a gente, na maior parte das vezes, só com algumas orientações, ela se sai bem, tá? Em algumas pacientes a gente tem que entrar com medicamento, é possível vocês, se não tiverem bem, pedir para a gente que nós vamos passar um medicamento para depressão pós-parto que não atrapalha a amamentação. Tá? E olha, existe trabalho falando que metade das mulheres ou até chega a 80% das mulheres apresenta alguma reação emocional após o parto, tá? Principalmente as mulheres que já têm uma predisposição à depressão antes do parto, tá? A menstruação, ela começa nas que não estão aumentando, 40 dias depois já começa a menstruar.
As que estão amamentando, geralmente metade, mais ou menos, com 3 meses, às vezes menstruam. E depois de 6 meses, 75% começa a menstruar. Tem mulher que passa o período inteirinho que está amamentando sem menstruar, mas para não correr risco é bom tomar um anticoncepcional junto para evitar uma nova gravidez imediatamente após o parto. Uma outra preocupação que as mães têm é com o leite. Vocês vão ter uma aula com o Dr. Júlio, uma aula com a Carla, enfermeira, e essas aulas mostram falam um pouquinho sobre o aleitamento materno, mas eu falo alguma coisinha também que é muito comum a mulher reclamar, está na maternidade, não desceu o leite ainda, mas é o primeiro dia do pós-parto, não desce mesmo. Geralmente é no 3º dia. Ela tem o parto hoje, amanhã ela começa a andar, isso, aquilo, depois da manhã ela vai para casa, isso, aquilo, no 3º dia que ela vai ter bastante leite. Então é comum isso aí, tá? Não descer o leite logo no comecinho. Algumas mulheres já começam a aumentar no começo. As pessoas são diferentes uma da outra, não dá para comparar uma com a outra, mas até o 3º dia é normal descer o leite. E a lactação, ela é uma sincronia, uma sintonização entre a mãe e o bebê, tanto sensorial, quanto hormonal, quanto neurológico. Existem estímulos aqui neurológicos que vai para o cérebro da mãe, que desencadeia numa glândula chamada hipófise a produção do hormônio chamado ocitocina, que vai ser liberado pela corrente sanguínea, vai vir aqui e vai liberar o leite. Esse contato visual muito importante. E outra coisa, o bebê, contato da boquinha dele com o seio da mãe é muito importante. E ele escuta o batimento do coração da mãe. Por isso que a mãe costuma amamentar, às vezes o nenê procura mais do lado esquerdo, que é o lado mais perto do coração. Porque o coração da mãe é o único som que ele escuta a gravidez inteira. A gravidez inteira ele está lá dentro, ele escuta tuc, 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 tuc. É o batimento cardíaco da mãe. Quando ele nasce, ele está num ambiente completamente fora do habitat lá. Ele vivia no meio líquido, ele está no meio gasoso. Ele tem que respirar, ele tem que comer, porque ele recebia comida pelo cordão umbilical. Quando ele escuta o coração da mãe, dá um conforto. Ele se sente bem. Então, a amamentação é um ato de amor e muito importante. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho um filminho sobre tudo isso que vocês viram, do começo da fecundação até o final da gravidez. E a gente sabe que no dia da fecundação é que é decidido a cor dos olhos, a cor do cabelo, a pele, o sexo do bebê. É o encontro da célula da mãe, que é o óvulo, com o espermatozoide do pai, que vai gerar o bebê e que nós vamos ter dali para frente o desenvolvimento do bebezinho que vocês tanto esperam, tá? Só mostrando aqui a diferença do leite materno, do animal e do artificial. Aqui é o artificial, animal, aqui é o materno. Aqui é o da latinha em pó. E aqui é o que sai de vocês. E aqui é o que sai da vaca, tá? O leite materno tem proteína em quantidade adequada e fácil de digerir. No leite da vaca é muita proteína, mas difícil de digerir. E no leite artificial ele é parcialmente modificado, diz aqui modificado, não é igual a isso aqui. Lipídios são as gorduras suficientemente em ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos, eles são importantes para a mineralização dos nervos do nenê, para o desenvolvimento neurológico do bebê, tá? No de vaca não tem, e no leite artificial também é deficiente. Então, o que é importante? O leite materno. Tem a lipase que facilita a digestão também desses ácidos graxos. Vitaminas tem suficiente, no leite animal é deficiente e no leite artificial é bom porque é adicionado.
Nos minerais, quantidade adequada, no leite materno. No animal tem excesso de minerais e no artificial também ele simula o materno. Ferro, ele tem pouca quantidade no leite materno, mas ele tem muita absorção. No leite animal tem pouca quantidade, então a criança tem que tomar ferro aqui também junto com o leite. E no artificial ele é adicionado, mas também tem má absorção. Água suficiente, no leite animal tem que diluir com água e no leite artificial você tem que pôr muita água. Propriedade anti-infecciosa, isso aqui eu acho muito importante. O único que tem anticorpos para evitar que a criança pegue alguma infecção é o leite materno. E o único que tem fator de crescimento também é o leite materno. Então, pessoal, não existe dúvidas da importância do leite materno. Esse quadro é muito claro, tá? As que não conseguem amamentar vão no leite artificial, melhor que o leite de animal, mas vai ser possível. Se conseguir amamentar um pouco e completar com o leite artificial que você não conseguir, é importante, mas um pouco, sempre tentar por causa dos anticorpos que vão para o bebê, tá? É importantíssimo isso. Bom, eu encerro a minha participação aqui, vocês vão assistir aulas de vários outros profissionais, como falei para vocês. Nossa equipe aqui da Novoclínica, ela é multidisciplinar, eu como obstetra, o Júlio Pereira como pediatra, a Márcia Pereira como dermatologista, a Mariana já também às vezes colabora com a gente, a Carla Pereira Graciano, que é oftalmologista, vai falar sobre os testes do olhinho para o bebê também, a Lígia, que é minha esposa, é psicóloga, e a Graciela é psicóloga, as duas falam assuntos diferentes, a Lígia mais relacionado com o bebê e a Graciela mais com vocês, com a parte emocional. E a Lúcia Misael também é colaboradora nossa, às vezes ela vem aqui quando a Graciela não pode. De nutricionista nós temos a Isabela, a Eliane Gulin como dentista, que vai orientar vocês os cuidados com os dentes, tá? E com o bebê também, a Nelcilene é fisioterapeuta, e temos a fonoaudióloga a Fabiana Médici, que vai ensinar para vocês, inclusive, sobre o uso da chupeta no bebê e os problemas que podem ocasionar isso se vocês não fizerem alguma coisa adequada. Então, cada um tem sua importância. E tem a Rose, que é educadora física, vai falar sobre atividades físicas na gestação, e a Carla, que vai falar cuidados com o cordão, com o umbigo do bebê e com a amamentação e com as mamas. Muito importante também a aula de todas, vocês vão receber agora na sequência essas aulas que já estão todas gravadas, tá? E eu vou passar então para vocês um videozinho junto a respeito da gravidez, do começo ao final, para vocês terem uma noção do que acontece dentro do organismo de vocês em 2 minutinhos. Bom, como eu disse para vocês, é passar um filminho sobre o que acontece desde o início da gravidez. Aí nós temos o óvulo, né? Como se vocês tivessem ovulado, e aí ele encontra o espermatozoide que chega, fecunda e forma a célula ovo, que ela vai ser encaminhada para dentro do útero e ela começa a se multiplicar. Ela multiplica, é uma multiplicação geométrica, e com 6 semanas mais ou menos nós temos no útero já o embriãozinho com o coração batendo, tá? Primeira coisa que a gente vê no bebê é o coração. A partir de 8 semanas mais ou menos de gravidez, nós temos já a formação da cabecinha e do corpo. A cabecinha é muito maior que o corpo nessa época, e ele já começa a receber o sangue através do cordão umbilical, e a gente já vê no ultrassom
ele mexer os braços, as pernas, olha a cabeça como é grande. Ele já está dentro do líquido, ele fica nadando o tempo inteirinho, a boquinha já começa a abrir, o olhinho não abriu ainda. Já tem a narina, mas ele não respira, porque ele respira através do cordão umbilical. Aí, uma determinada hora, ele vai começar a abrir os olhos também. Vocês vão ver isso. Formando as orelhinhas, os dedinhos todos formados, o nariz começa a ter um aspecto mais do final da gravidez. Ele dorme também dentro do útero. Ele mexe, mas depois ele dorme. E a comida chega sempre pelo cordão umbilical. Tudo que vocês comem e bebem vai para ele através do cordão umbilical. Daí a importância de comer coisas saudáveis e evitar medicamentos que possam fazer mal para o bebê. O tempo vai passando, vocês vão se cuidando, a barriga vai crescendo, e lá dentro o nenê já está grande. Ele começa, ele abre os olhos, ele começa a sugar o dedinho, porque ele tem que treinar o reflexo da sucção para ele poder amamentar. Para ele poder mamar em vocês, ele tem que treinar esse reflexo. E ele chupa o dedo lá dentro mesmo, tá? É comum, às vezes, a gente ver no ultrassom isso aí. O ouvido está bem formado, ele já escuta, inclusive, sons externos, tá? Então, a mãe tem uma vida mais tranquila, passa essa tranquilidade para o bebê, com certeza. E lá dentro ele escuta o tempo inteiro o batimento do coração de vocês. Ele fica lá dentro desse líquido, esse líquido, ele bebe o líquido e ele faz xixi dentro do líquido também. Uma determinada época, ele começa a sentir alguma pressão lá dentro, ó. Alguma coisa está pressionando ele. E de repente, está chegando o dia de nascer. E ele é empurrado através do canal do parto, que é o canal vaginal, e ele faz esse movimento, fazendo essa virada lá dentro, e com a ajuda de um médico ou de uma enfermeira, ele nasce. E ele está ligado ao cordão umbilical ainda, então ele está respirando um pouquinho pelo cordão umbilical, mas ele já começa a chorar, e os primeiros choros são as primeiras respirações do bebê. Aí ele vê a luz pela primeira vez, ele está lá dentro ao escuro. Por isso que a gente chama isso de dar à luz. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo que eu gravei para vocês. É possível durante o pré-natal a gente ir discutindo algumas coisas a respeito disso, algumas dúvidas vocês vão tirando. Basicamente é para que vocês tenham uma noção do que é as transformações que vocês passam na gravidez, tá? Importante vocês saberem isso. Assista o conteúdo das aulas dos outros profissionais também. Com certeza vocês vão ter uma gravidez mais tranquila e mais bem orientada, tá? Um bom dia a todos, se alimentem bem, sem exageros, pessoal.